Olá, eu sou o Rodrigo, da TV Humana. Estamos aqui no programa Contabilidade e Gestão para o Sucesso. Já iniciamos alguns passos, falamos um pouquinho de plano de negócios, falamos também na parte de procedimentos legais de abertura de empresa, que está ligado diretamente com esse ponto e muito importante agora, que é o planejamento tributário. E tudo que envolve nome de planejamento, às vezes, nós que somos pequenos empresários, costumamos pensar, isso não é para mim, isto é só para a empresa grande. Não é assim. Devemos pensar, porque temos um CNPJ, temos obrigações, e abrimos a empresa para quê? Para ter lucro. E errando no planejamento tributário, você vai rasgar o lucro da sua empresa, talvez virar até prejuízo. Então, ele é muito importante. Temos aí uma reforma tributária aprovada, já em 2024 ela está aprovada, vai ter algumas alterações de alíquotas e tudo mais, mas em 2026 ela já começa a rodar. Então, é mais importante ainda você estudar essa parte tributária para iniciar o seu negócio. Hoje, em 2024, a gente tem alguns regimes disponíveis que são Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Essas são os 3 tipos de regimes. Tem alguns tipos de impostos, vou falar um pouquinho sobre o tipo de cada atividade e um pouco de estratégia. Simples Nacional é o maior número de empresas temos no Brasil, está nesse regime Simples Nacional. Por que ele se chama Simples Nacional? Porque todos os impostos federais, municipais, estaduais é em uma única guia. Ele é calculado pelo faturamento e ele está em uma única guia. Nele constam 5 anexos diferentes. Então, sua alíquota depende muito do que você faz. Comércio, por exemplo. Comércio começa em 4%. Serviço é 6%. Serviço médico 15,5%. Tem indústria 4,5%. Então, cada um desses é um anexo diferente com alíquota diferente. Percebeu que todo mundo está no Simples, mas paga imposto diferente? Então, ele é um meio mais simplificado, porém você tem que ter cuidado. Talvez ele não seja nenhum regime melhor para sua empresa. Vamos lá falar um pouquinho dele. O Simples Nacional veio aí para simplificar o número das empresas, mas não é tão simples assim como você vai ver aqui, como tem algumas variáveis. Vou dar 2 exemplos para ficar mais básico. A questão de comércio e serviço. Vamos lá, você abrir sua empresa, fez o plano de negócio, lá você vai abrir um comércio. Decidiu no Simples, vai começar pagando 4% ali no Simples Nacional. Beleza, você achar que vai se acomodar e vai pagar 4% a vida inteira? Não é. O Simples Nacional tem algumas questões aí de percentuais. Cada percentual, seu percentual vai aumentando com o seu faturamento. Então ele tem faixas. Várias faixas de faturamento. Seu faturamento vai subindo, essa alíquota vai subindo. Você começa ali até 180 mil, você está nessa 4%. Subir um pouquinho de faturamento bruto, vai subir na alíquota. E esse faturamento ele é o acumulado de 12 meses. Então você começa lá, você está baixinho, está pequenininho, começando a sua operação, você tem um faturamento X, e a ideia é que você vá aumentando com o tempo, né? Com certo tempo ele vai estabilizar no faturamento que talvez que você desejou lá no plano de negócios, que seja 50 mil, 60 mil, 100 mil reais. E aí o acumulado disso dá mais de 1 milhão. Você já não vai estar nessa primeira faixa, talvez nem na segunda faixa. Você vai estar entre a terceira e a quarta faixa do Simples Nacional, que já começa a bater, dependendo da atividade, 9%, 10%. Você entendeu como que é importante ver isso aí? Até na questão da sua precificação. Seu faturamento vai aumentar e seu imposto vai junto. A alíquota vai junto. Não é só... Muitas pessoas acham que só o imposto, o pagamento, né, vai junto. Mas não é isso. A alíquota vai junto nesse regime. Então, é bom a gente estar atento no Simples Nacional dessa questão. Sua evolução de faturamento faz com que ele também evolua a alíquota.
Tá bom, Rodrigo, mas aí qual que é a minha opção então? Você tem mais duas. Ainda, mesmo com a reforma tributária, todos esses regimes estão vigentes, tá? Lucro presumido. Presumido, essa palavra é muito importante. Ela vem da presunção. Esse regime é adotado como se eu presumo que uma empresa do comércio tem um percentual de lucro. Desse percentual, eu calculo o imposto. Eu presumo que essa empresa de comércio, que foi a mesma que a gente deu exemplo, tem um percentual de 8% de lucro na sua atividade. Então, eu vou calcular 8% referente ao seu faturamento. Se o seu faturamento é 100 mil, você vai ter uma presunção de 8%. Daí você vai pagar o imposto de renda e contribuição social. Então, é muito importante você observar isso, que essas variações entre o simples e o lucro presumido pode te dar um lucro no final no bolso, dinheiro no bolso. E escolher o regime tributário correto pode te dar dinheiro no bolso. Qual outro regime que todo mundo tem medo? O lucro real. Todo mundo tem medo. Muita gente tem medo. Depois que você já vira empresário, você começa a entender essa parte tributária, você começa a ficar com medo, porque ela é mais complexo. Ela é mais... Os honorários contábeis devem ser maior. Sua gestão precisa ser maior, deve ser maior. Mas ela tem um lado muito positivo que eu vejo. Ele é o mais justo. Lucro real, você vai pagar o que você realmente lucrou. Então vamos lá, fazer um exemplo aí de uma empresinha, faturamento aí de 100 mil, que tem 80 mil de despesas. Compra, fornecedores, prestador de serviço, folha de pagamento. Ela teve 20 mil de lucro, né? Então, esses 20 mil que serão a base para o imposto. Aí vamos lá para a mesma empresa do Simples. Você faturou 100 mil. Você vai pagar imposto em cima dos 100 mil. Não tem dedução. Não existe dedução. O único regime que existe dedução é o lucro real. Ele é mais complexo na questão organizacional. Você precisa ter... Na verdade, todas as empresas deveriam ser assim, simples, presumido e real, que ter gestão financeira correta, nota fiscal de tudo. Então, na verdade, ele vira-se complicado porque as empresas não fazem do modo correto quando estão em outros regimes. E deveria ser feito. Então, esses 3 regimes tributários são as 3 opções que você tem. Você deve escolher muito bem. Deve ser feito um planejamento tributário. Você não vai saber, pode ser que você não saiba fazer. Contrate um profissional para fazer, que isso vai te dar economia, não é um gasto. Ele vai te dar economia. Ele vai te colocar num regime que você vai pagar menos impostos possíveis. Todo mundo imagina que não queria pagar imposto, né? Mas temos que pagar. Está na lei, a gente precisa pagar. Mas você não precisa pagar errado. Você pode pagar certo. Algumas empresas têm benefícios. Alguns setores têm benefícios. Alguns produtos têm benefícios. Então, você precisa aproveitar oportunidades para pagar os impostos. E são eles federais, estaduais e municipais. Vai ter algumas mudanças agora, né? Vai ter uma diminuída. Vamos para um regime totalmente diferente aí no próximo... a partir desse ano, começar em 2026 com a reforma tributária. Eu vou fazer um episódio exclusivo da reforma tributária, tá? Vou deixar mais claro como vai ficar. Mas, em princípio, vamos trabalhar com o que tem, porque, de qualquer forma, enquanto ela não está totalmente vigente, você precisa trabalhar da forma atual. Então, a forma atual, quais impostos eu tenho e devo pagar? Taxas municipais. Então, isso aí vai de acordo com o seu município, que é a taxa de funcionamento. E aí pode ter alguma taxa específica para o seu negócio, depende do tipo de negócio, vigilância sanitária, vai depender muito do modelo. Essa é a parte municipal. ISS, que é Imposto sobre Serviço. Essa empresa de comércio que eu falei não tem esse imposto. Eu, contador, eu tenho imposto de serviço. Eu presto um serviço. Um advogado presta um serviço. Então, tem
prestadores de serviço vão pagar esse imposto, ISS. Quais são os impostos estaduais? Estaduais temos o ICMS e o ICMS, substituição tributária, que é um pouco mais complexo, daria uma aula gigantesca para falar dele. O ICMS também, mas eu vou falar de forma mais simples. O ICMS é um imposto sobre o consumo, né? Sobre o consumo de mercadoria. Então vai ter onde? Na parte de compras e vendas, comércio, vai ter ICMS. Então, cada estado tem sua alíquota, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, temos 18%, e aí vai variando de acordo com o seu estado, mas é importante que você saiba que você vai pagar sim esse tipo de imposto. Impostos federais, quais são? PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, e tem mais um específico que é para indústria, IPI, que é para só quem é indústria paga esse imposto. Assim como o ICMS existe para quem é comércio, ISS para quem é serviço, IPI para quem é indústria. Esses são os 3 impostos que são diferenciados por atividade, e os demais, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, todos pagam. Esses 4 aqui, imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS, tenho muita dúvida, mas eu estou no Simples, eu não pago, paga. No Simples Nacional, ele vai vir na sua guia lá dividido todos esses impostos. Por que ele é o Simples? Justamente por isso, porque ele vai estar dentro de uma guia só. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, se você for indústria, IPI, e aí você vende, vai ter o ICMS também, né? Se você for só comércio, ICMS, e se você for serviço, vai ter o ISS. E se eu tivesse comércio e serviço, eu vendo, mas eu também presto serviço, vai ter os 2 embutidos. Nos outros regimes, lucro real e lucro presumido, ele vai estar separado. E agora vamos lá falar quais são as estratégias que eu posso obter. Primeiro, local da sua empresa, município da sua empresa, onde você vai ser instalado. Você lembra lá do plano de negócios? Vai acabar alguns benefícios com a reforma tributária, em alguns lugares, mas eu vou dar um exemplo tranquilo aqui, que é, deixa eu saber, Minas Gerais, Extrema, e-commerce lá tem benefícios. O ICMS você paga menos que de qualquer estado do Brasil. Então, às vezes você vai abrir um e-commerce, é mais vantajoso São Paulo ou Minas? Depende de outras questões, de onde você pega seu fornecedor, tudo. Mas se você pensar na questão só de abrir, Minas é mais vantajoso. Você vai fazer importação, Santa Catarina tem benefícios. Se você tem uma empresa de Santa Catarina, você tem benefícios. Benefícios municipais, ISS. Cada prefeitura destina seu ISS. Um exemplo aí, educação. Você dá cursos, algum tipo de curso assim. Você vai abrir em São Paulo, você vai pagar 5% de ISS. Você vai abrir lá em São José dos Campos, você vai pagar 3%. Entendeu que tem diferença? O mesmo imposto em locais diferentes te dá economia? Então, é um ponto muito importante. Faça o planejamento tributário com o profissional. Ele é muito importante para a sua empresa e ele vai definir o seu futuro. Porque você escolheu um plano Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, você tem a opção de uma vez por ano para mudar esse regime tributário. Alguma questão ou outra você consegue mudar durante o período, mas não é simples assim. Se você tiver no lucro presumido, por exemplo, o lucro real, você não volta para o Simples. O Simples você consegue até mudar por algumas questões bem específicas, tá? Não é só assim, eu estou no Simples ou pro lucro real. Tem algumas questões bem específicas. Fora disso, você vai ter que esperar acabar o ano corrente, dezembro, você optar por outro regime. Pode ser 12 meses de prejuízo. Então, ele é fundamental para que você tenha sucesso no seu negócio.